O Brasil vive o pior momento da pandemia, o momento mais difícil. O mês de março foi também o mais letal no país desde o início da crise, com mais de 66 mil mortes. Ao todo, 325 mil brasileiros já perderam a vida em decorrência das complicações provocadas pelo coronavírus. Vamos falar sobre essa situação gravíssima. Vamos receber agora, conversar ao vivo com a médica, cardiologista, intensivista, doutora Stephanie Risk, do INCOR e da Rede DOR. Doutora Stephanie, boa noite, bem-vinda ao Expresso. Boa noite, Roberto, obrigada. Caio Junqueira participa dessa entrevista com a gente também. Doutora, a gente mostrou os números do mês de março, que são os mais altos desde o início da pandemia. O que é que vem pela frente? Como é que a senhora enxerga o mês que está começando hoje, em termos de leito de UTI, de atendimento nos hospitais e até de falta de medicamentos também? Caótico e temeroso, né, Roberto? E a gente tem visto essa progressão de casos, temos visto os doentes mais graves, temos visto os mais jovens internando, temos visto a farmácia ligando, querendo sugerir troca de medicação, porque algum medicamento ou outro vai começar a terminar. Então, é uma situação inimaginável uns tempos atrás e que a cada dia está pior. É meio desesperador. Acho que abril vai ser temeroso e caótico. Um colapso já está instalado, né? Infelizmente, eu acho que tudo vai piorar. Doutora, desculpe, o Fernando Molica que vai participar dessa entrevista aqui comigo. Molica, pode perguntar. Doutora, boa noite. Bem, o presidente Jair Bolsonaro, na sua live, há pouco, ele disse que não há falta de vagas em UTIs. Essa informação é correta? Então, Molica, é complicado, porque eu acho que cada estado tem a sua estatística e contra estatística não há argumento. Eu acredito nos números, acredito que há estado que há falta de UTI, há estado que talvez não esteja tão afogado o sistema, mas contra números e estatística não há o que dizer, né? Sim, a gente vem mostrando aqui a falta de leitos de UTI em várias regiões do nosso país. Agora, doutora, a gente vem falando muito sobre o perfil dos pacientes, o perfil mais jovem dos pacientes internados em leitos de UTI e principalmente em situação mais grave. Vocês continuam observando isso nas internações, principalmente em São Paulo, onde a senhora está mais perto desse atendimento? Com certeza, Roberta. Acredito também a internação dos idosos aí, dos vacinados, reduziu, caiu em números também em estatística, e a gente tem visto casos de mais jovens internando e mais graves. Antigamente a gente era raro ver um jovem entubado, um jovem ECMO, e essa nova onda, esse novo pico, tem mostrado uma doença muito mais agressiva, muito complicado. Sim. E qual é o peso das reinfecções nesses números, doutora, pelo que vocês vêm conseguindo observar? Pouco. Os casos de reinfecção ainda são raros, nem tão raros, mas são incomuns. Os casos que a gente pega são aqueles que, infelizmente, ou felizmente, não tiveram pegado a doença até agora, e interna como uma primeira vez, ou eventualmente acabou de tomar a vacina, está naquele período que ainda não está imunizado e acaba se contaminando, né, com o vírus e contraindo a Covid-19 grave. Molica? Bem, eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais a questão dos medicamentos, né? A questão do chamado kit intubação, também oxigênio, tanto na rede pública, como a senhora também trabalha na rede privada, numa grande rede privada. Qual é a situação? É uma situação delicada? A gente está aí prestes a uma situação de colapso? Como é que dá para ter um panorama, especificamente, né, nos locais em que a senhora trabalha? Então, quando eu falo aqui, eu falo Stephanie, médica da linha de frente. Eu não represento nenhuma instituição. Mas o que eu e alguns colegas estamos vivendo, com certeza, é o movimento da redução de medicamento. Por exemplo, a gente usa algumas classes dos corticoides. Algumas classes já começam a faltar e aí já entra em contato. Vamos mudar para outro corticoide? Porque esse está acabando. Uma medicação que no início não se deu muita bola e agora a gente tem evidência que ela reduz desfecho, é um medicamento bom quando utilizado na forma correta e no tempo adequado, que é o tocilizumab. A gente está começando a trabalhar com os últimos frascos. O kit intubação, que na verdade é o kit dos sedativos, e você tem uma sequência de medicamentos analgésicos e sedativos para o paciente dormir como se fosse uma indução de uma anestesia por um curto período para poder intubar o paciente, ele não se machucar, nem viver aquele momento. E alguns medicamentos começam a estar em falta, alguns tipos de sedativos. Graças a Deus, nos lugares que eu trabalho, eu ainda consigo fazer esse procedimento com segurança, mas sei de outros lugares que a gente recebe pacientes que
faltam sedativos. Então, é uma situação catastrófica. Sim, doutora. E quais são as maiores dificuldades que vocês vêm encontrando nesse momento com o atendimento de tantos pacientes ao mesmo tempo, que é justamente o que tentou se evitar durante muitos meses? Exatamente, são muitos doentes internados, muitos doentes que requerem cuidado, requerem atenção, muitos familiares desesperados querendo notícias, às vezes algum paciente que interna, que a gente não tem nem o dado do familiar. Teve um paciente que ficou com a gente do SUS, a gente não conseguia acesso ao familiar para falar, para dar uma notícia. Às vezes a gente recebe um paciente numa condição já tão catastrófica, porque na idade que ele estava, e algum pronto atendimento não tinha oxigênio, ou tinha um oxigênio baixo, e quando o paciente chega para a gente, ele chegou praticamente em parada cardiorrespiratória. Isso eu vivi alguns dias atrás. Então, assim, é dramático o que a gente está vivendo, sinceramente. Sim. E vocês têm observado muitos jovens que não tinham doenças prévias ou as chamadas comorbidades em estado mais grave nos leitos de UTI? Com certeza. Jovem, magro, geralmente homens, sem comorbidades. Os gordinhos acabam dando mais trabalho, mas uns casos que eu falo que nessa doença é um pouco de loteria, né? Você positivou PCR e aí a gente fica vendo porque não sabemos o que virá nos próximos dias. Pode ser um quadro assintomático, como alguns diriam, uma gripezinha, como pode ser uma catástrofe, uma síndrome da angústia respiratória aguda, um caso que é uma pneumonia extensa, que a pessoa precisa de ventilação mecânica, precisa eventualmente de uma ECMO, que é um pulmão artificial. Temos visto jovens que necessitam do pulmão artificial porque com a ventilação mecânica não está sendo suficiente. Molica? Acho que eu perdi aqui a comunicação com o Molica. Enquanto isso, doutora, eu vou te fazer mais uma então sobre as variantes, né? A gente sabe que foi identificada a variante da África do Sul, no interior de São Paulo. Há estudos em relação a isso também. Qual que é o impacto dessas novas variantes nas internações que a gente tem até agora? O que a gente sabe até o momento? Elas são mais transmissíveis, Roberto. Então, essa taxa de contágio é muito maior. Então, um caso que antes passava para poucas pessoas consegue contaminar muito mais gente. E ela também tem uma gravidade maior e acaba estendendo o tempo de internação, uma média de tempo de internação e de UTI para mais de, às vezes, 22 dias. Então, isso contribui com o colapso do sistema de saúde, porque é um leito de UTI que não roda, são mais pacientes pegando a doença ao mesmo tempo. Então, é um conjunto que faz com que tudo de ruim aconteça na saúde. Eu sei que a economia não pode parar, que tem muitos outros problemas, mas eu, como médica na linha de frente, tenho que prezar pela saúde. Realmente não há economia sem saúde, né? Tá certo, doutora. A gente queria mesmo ouvir essa sua visão e esse seu sentimento como médica, até para alertar outras pessoas. Muito obrigada por mais essa entrevista e um bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Obrigada.